Como tirar uma bonificação para os sócios da empresa? Essa bonificação a gente diz como se fosse um salário extra para o dono, além do prolabore mensal que ele já tira todo mês. Então, essa bonificação a gente pagaria uma vez por ano se a empresa gerou lucro no ano anterior. Então, por exemplo, chegou o final desse ano, chegou em dezembro, a gente faz o fechamento, todo o fechamento do ano, tendo lucro, a gente faz o pagamento dessa bonificação. Especialmente para o ramo do comércio, normalmente a gente paga essa bonificação no mês de março, que é onde o fluxo de caixa começa a dar uma melhorada, já que janeiro e fevereiro ele vem um pouco mais cheio decorrentes, das compras de final de ano. Cada empresa ela pode definir o seu percentual de faixa de lucratividade, porém a gente usa uma metodologia de 3 faixas de distribuição, que eu vou demonstrar um exemplo. Aqui ao lado, então, a gente tem uma DRE que a gente vai fazer essa simulação. É uma DRE como exemplo do ramo de comércio, onde a faixa de lucratividade do ramo do comércio ele é de 10 a 20%. A gente pode ver que essa DRE, ao final dos 12 meses, essa empresa ela gerou um lucro de R$ 46.538, o que corresponde a 6,13% de lucratividade. Vamos colocar isso na metodologia para ver como ficaria e se os donos dessa empresa receberiam ou não essa bonificação. Supondo que a gente já esteja no mês de março, vamos fazer essa avaliação. A gente tem aqui, então, as 3 faixas de lucratividade que a gente costuma praticar. Então, qual seria a primeira faixa? Se o saldo da empresa ao longo dos 12 meses for menor que a faixa de lucro dela, no caso do exemplo do comércio, se for menor de 10 a 20%, ela não tira nada, porque não faz sentido a gente tirar essa bonificação se a empresa não atingiu o mínimo que ela deveria ter atingido, que seria o 10%. Então, ela se enquadra aqui nessa primeira faixa, que seria 0%. Se o saldo ficou dentro da margem de lucro ideal do segmento dela, do 10 a 20%, do saldo que sobrou, ela tiraria 8% como bonificação pelo resultado da empresa. E se o saldo for maior do que a faixa dela, nesse caso o 20%, ela tiraria 10% do valor que sobrou como bonificação. Então, a gente colocou ali os resultados desse exemplo dessa DRE que a gente pegou, que foi 6,13%, correspondendo a R$ 46.538. Nesse caso, esse sócio, esse dono dessa empresa, não teria direito a retirar nada. Por quê? O 6,13% ele ficou abaixo da faixa ideal do comércio, que seria a 10%. Se tivesse no meio, tiraria 8% em cima do 46 mil, e se esse 46 mil representasse mais que 20%, daí tiraria 10% em cima dele.